Oi, gente. Então, agora a aula de geografia e a gente vai falar sobre a rua. O que é uma rua? A rua são caminhos que levam de um lugar a outro. Todas as cidades possuem ruas, só que essas ruas nem sempre são iguais. Tem ruas que são pavimentadas, ou seja, com asfaltos. Tem ruas que são de terra. Tem ruas que são pavimentadas, mas não é com asfalto. É com pedra, em um certo formato, é com concreto. Então são ruas diferentes. Elas podem ser largas, podem ser estreitas, certo? As ruas são bem importantes. Elas facilitam a nossa ida de um lugar para o outro, mas elas também podem nos ajudar na nossa localização. Por quê? As ruas, elas nos fornecem endereço. O que é o endereço, professora? O endereço é a informação do local onde você está ou mora. No endereço vai vir o quê? O nome da sua rua, número da sua casa, o bairro onde você mora, cidade, estado, país e o CEP. Vamos falar de cada um deles aqui, ó. O endereço, ó, ele é composto pelo nome da rua, porque toda rua possui um nome. Geralmente esse nome é em homenagem a alguma celebridade, personalidade da cidade. Número da casa, porque toda casa possui um número, uma numeração que fica mais fácil para a gente localizar essa casa. Um bairro, o que é o bairro? O bairro é um conjunto de ruas. O bairro são várias ruas juntas, formando o que a gente chama de bairro. E esse bairro também tem um nome. Cidade, nossa cidade, nosso estado e o país onde a gente mora. Além disso tudo aqui, ó, o endereço também pode apresentar o CEP. Vou botar bem aqui maior. Vou tirar esse livro daqui, que ele tá... CEP. O que é o CEP? O CEP é uma numeração que representa cada um desses aqui. Para que serve o CEP? O CEP quer dizer Código de Endereçamento Postal. Então, quando eu quero escrever uma carta, enviar uma encomenda, eu tenho que colocar o CEP, que vai ser uma numeração. Geralmente começa com 68, 700. Aí vem... Esses números, eles podem mudar. E eles vão representar o nome da rua, o número da casa, a cidade, o bairro. Então, por exemplo, se eu moro num bairro, meu número pode ser esse. Mas se for para outro bairro, pode mudar o número, ó. Pode vir para cá, ó. 701. Então, esse 1 vai dizer que é de outro bairro. Então, cada bairro, cada rua tem um CEP diferente, certo? Agora eu vou dar um exemplo de endereço para que vocês fiquem mais antenados sobre o que é. Vamos lá. Eu vou falar sobre o meu endereço, certo? Da tia Marlana, endereço. O que é que eu falei que precisa ter no endereço? Primeiramente, a gente precisa do nome da rua, né? O nome da minha rua é Avenida Santos Dumont. Certo? Preciso do nome da rua. O nome da minha rua é Avenida Santos Dumont. Depois eu preciso do número da minha casa. Toda casa tem um número. E o número da minha casa, ó, é 75. Se não tiver local, quando vocês estiverem escrevendo o endereço, dizendo o número da casa, vocês podem fazer assim, ó, vírgula 75, que dá para entender. O que mais precisa no endereço? Precisa do nome do bairro. O meu bairro é o bairro 3 de Maio. Então, ó, a minha rua fica dentro desse bairro aqui, ó. Dentro do bairro da 3 de Maio. Em que cidade? Qual é a cidade? A nossa cidade aqui? Capanema. No estado, ó. Isso aqui, se eu não quiser escrever estado, eu posso fazer um tracinho e botar só PA, que quer dizer Pará.
Nosso estado do Pará. Qual país? Brasil. Nosso Brasil. Certo? Para completar o meu endereço, eu preciso botar o quê? O meu CEP. Olha só como o meu CEP é diferente. O meu CEP vai ser 68-701-240. Esse CEP, quando eu botar lá no correio, o correio vai saber que é este endereço aqui. Por isso que ele é diferente. O CEP da sua rua, da sua casa, é diferente desse aqui. Então, vocês já conseguem entender o que é um endereço, certo? Aí existem outras informações que podem ir no endereço? Tem, por exemplo, fica mais fácil de eu localizar a casa se eu botar um ponto de referência. O que é um ponto de referência? Um local que fique perto de uma loja, de alguma coisa. O meu ponto de referência, ó, pode ser ao lado, eu acho que não vai aparecer no vídeo, mas vou botar aqui. Ao lado do Centro de Estética. É um salão que tem aqui. Um salão de estética. Então eu posso botar ao lado do Centro de Estética. Então quando a pessoa me procurar e ver lá, ó, o salão, ela vai saber que minha casa fica do lado, certo? Como eu já disse, as ruas são diferentes. Mas elas não são só diferentes na sua formação, elas também são diferentes na sua composição, ou seja, o que a gente vê nelas. Tem ruas que são mais antigas e tem ruas que são mais novas. Tem ruas que a gente passa e tem praças, tem igrejas, hospitais. Tem ruas que são ruas mais residenciais, ou seja, que possuem mais casas do que lojas. Então as ruas elas são diferentes com o que tem nelas. As cidades grandes, por exemplo, a maioria das ruas são largas. A maioria das ruas ela tem essa faixa aqui, ó, que é uma faixa estreita, que é a ciclofaixa, que é a faixa onde os ciclistas, pessoas que andam de bicicleta vão passar. Elas têm faixas de pedestres, semáforos, grandes semáforos. Então, ó, a maioria das cidades, principalmente as cidades grandes, elas têm esse formato aqui. As ruas mais movimentadas, que são as ruas do centro, as ruas onde tem muito comércio, muita loja. Então, elas têm esse formato aqui. Já as ruas mais menos movimentadas, elas nem sempre possuem todas essas sinalizações, são mais simples. Tem uma coisa em comum em todas essas ruas, que são os cuidados que a gente tem que ter. E quais são eles? Toda rua a gente precisa cuidar delas, porque é o local onde a gente usa para ir de um lugar para o outro. Então a gente vai estar destruindo? Não. Essas ruas elas têm que ser constantemente mantidas pelo governo, pela cidade, o governo da cidade. E nisso eles têm que estar tapando buracos, pintando novamente as faixas, tem que estar mantendo. Mas qual é o nosso dever como cidadão para manter essas ruas? Primeiro, não jogar lixo nas ruas. A maioria das ruas, principalmente das ruas de ruas movimentadas, elas possuem o quê? Uma lixeira. Possui uma lixeira para a gente jogar o lixo e não ter que jogar no chão, na rua. Além disso, se a gente não encontra uma lixeira, a gente guarda o lixo. For uma casca de bombom, um saco de esquilho, qualquer coisa, dobra, bota no bolso, bota na bolsa, pega uma sacolinha, guarda dentro, até chegar em casa e poder jogar no lixo. Só não pode jogar na rua. O que mais que a gente pode respeitar as ruas? Respeitar o horário do local e passagem de coleta de lixo. Toda rua ela possui um horário onde o carro do lixo vai passar. A coleta de lixo vai passar. Então a gente tem que respeitar esse horário, colocar o lixo na hora certa,
para que eles possam passar, pegar e levar, para não estar acumulando lixo na rua. O que mais que a gente pode fazer? Existem ruas que possuem telefones públicos, bancos de sentar, e a gente tem que zelar por esses locais, a gente tem que usar com cuidado para que não quebre, para que não suje, para que não fique manchado de alguma forma. Por que isso? Porque a gente pode precisar de novo, outra pessoa pode precisar, e aquilo tem que ser mantido com zelo, com cuidado. O que mais? As ruas também, tem ruas que possuem canteiros de flores, árvores, e a gente tem que zelar por esses canteiros. A gente não pode estar arrancando as flores, as folhas, não pode estar jogando lixo em cima, tem que tomar cuidado para não estar batendo e quebrar, porque aquilo deixa a rua mais bonita, um ar mais respirável se tiver árvores. Quanto mais árvores, mais arejada, mais limpo o ar fica naquela rua. Então a gente tem que zelar por essa parte das ruas também. Outras formas de cuidar da rua. Se você tem um bichinho de estimação e você passeia com ele, alguma hora ele vai ter que fazer suas necessidades. Então, quando ele fizer cocô na rua, você tem que pegar uma sacolinha, ajuntar e jogar no lixo, certo? Você não pode deixar ali, porque vai que alguém passa, pisa, vai ficar sujo, vai começar a ter mau cheiro. Então a gente tem que deixar a rua limpa também, ter responsabilidade com os nossos bichinhos de estimação, certo? Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido tudo direitinho sobre a rua e sobre os cuidados que a gente tem que ter com ela, certo? Até a próxima!